Volte a sonhar. Mas antes de voltar a sonhar, vamos descobrir quais são os sonhos de Deus para a nossa vida? Eu estava aqui fazendo meu devocional e eu voltei a ler a Bíblia lá desde o comecinho para realmente eu ler com calma e entender. E eu achei tão interessante o que Deus falou para mim agora, porque ontem mesmo eu estava vendo uns vídeos aqui no YouTube a respeito de um sonho que eu tenho. Então, de vez em quando eu gosto de olhar, visualizar e me imaginar vivendo esse sonho. E eu tive um sonho essa noite e, por incrível que pareça, Deus já tinha falado para mim a respeito de preparação. E sabe quando a gente fica adiando, adiando e sempre tá ocupado com outras coisas? E nesse sonho, de tanto eu ver ontem, né, vídeos a respeito disso, eu sonhei de verdade essa noite e Deus me lembrou mais uma vez sobre a preparação. E agora eu vim aqui dar continuidade à minha leitura da Bíblia e eu estou aqui na parte de Moisés, quando Deus faz eles passarem, né, por todo aquele processo das pragas. E depois os israelitas, eles saem lá do Egito, vão para a terra prometida. E o Senhor falou muito no meu coração. Vou compartilhar aqui com vocês, vocês vão ver que interessante. Olha só a estratégia de Deus. Quando ele fala para Moisés pegar o povo e fugir, ele fala assim para ele: é para você dar a volta no deserto, não é para ir lá pelo caminho que vocês acham que seria certo. Então Deus dá uma estratégia. Só que essa estratégia parece que o caminho realmente é mais longo, né? Mais demorado, porque imagina ter que dar a volta no deserto. Então, imagina os pensamentos, né? E aqui na Bíblia fala que o povo lá, os israelitas, eu tenho dificuldade, toda vez que eu vou falar eu erro, mas vamos lá. Os israelitas, eles questionavam, eles falavam, a gente não queria ter saído de lá, a gente não queria, a gente queria ficar lá, a gente ia ser escravo o resto da vida e tal. E Moisés estava lá persistindo, passou pelas 10 pragas lá que o Senhor mandou, tudo que aconteceu. E mesmo assim, o povo ainda não via a glória de Deus, ainda não via quem era o Senhor de fato. Então Deus mandou eles seguirem em direção ao Mar Vermelho. E nisso, Deus mandava a nuvem, né? A nuvem ia por cima deles de dia e de noite ia uma coluna de fogo. Então olha como que é quando a gente está agindo na direção de Deus. Quando Deus fala pra gente fazer algo, realmente Deus vai dar a direção. A gente precisa estar debaixo da nuvem. Onde Deus mandar, a gente tem que ir. Se Deus mandar parar, a gente tem que parar. E se Deus derramar mais, a gente tem que seguir com os planos dele para nossa vida. E sem questionar, sem ficar voltando lá no passado, porque você não é o seu passado. Eu sei que às vezes a gente tem uns sonhos, né, uns planos, que se a gente olhar da onde a gente veio, se a gente olhar para o nosso passado, quanto a gente errou, obviamente a gente vai pensar, não, eu não sou capaz, jamais eu poderia ter isso, jamais eu poderia viver isso, porque olha para mim, olha de onde eu vim, olha para a terra de onde eu vim, não tem como. Mas Deus, ele é tão surpreendente porque ele não olhou para a mentalidade aqui dos israelitas. Ele prometeu e ele falou para Moisés: vai, fala para o povo seguir adiante. E eles seguiram e passaram pela perseguição, porque Deus, ele é inteligentíssimo, né? Deus é soberano, é poderoso. Ele permitiu que tudo aquilo lá atrás acontecesse e mesmo assim a mentalidade deles estavam ainda meio que fechadas, né? E aqui na estratégia de Deus, ele quer confundir os egípcios. Então ele fala aqui na palavra dele, no capítulo 14 de Êxodo, o versículo 3: o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Quando o inimigo olha pra gente assim, vê a gente passando toda essa situação e fala assim: não, ela tá tão confusa, ele tá tão confuso, olha o que tá acontecendo, eles estão perdidos, é agora que eu vou ir lá e vou atacar e vou destruir. É isso que o inimigo pensa quando ele vê que a gente tá ali por aquele caminho longo e a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, porque sim, o inimigo tá nos observando e Deus também, só que quando a gente tá numa direção, né, debaixo da obediência, obedecendo aquilo que o Senhor fala, o inimigo ele se confunde, porque aí Deus vem e envia provisão, Deus nos manda, Deus faz as maravilhas dele e a gente vence. E ali quando os israelitas pararam para descansar,
A Bíblia diz que eles temeram quando eles viram que os egípcios estavam chegando e eles começaram a questionar Moisés: o que está acontecendo? A gente vai morrer aqui, você trouxe a gente para morrer aqui. Antes a gente tivesse ficado lá. E Moisés fala: calma, calma, fiquem calmos, Deus vai dar um jeito, Deus vai nos livrar. E aí Deus fala assim para Moisés: siga avante, continue avante, siga, siga. E assim, eu fico imaginando, né? Imagina você numa situação assim, ali na areia, né? Porque como disse que era o deserto, e de um lado o mar, e assim o outro atrás de você, seus inimigos, vindo para te matar, para te atacar. Aonde você vai ver saída? Não tem saída. Aí, claro, vai entrar um desespero. Mas é aí que a gente tem que lembrar que o Senhor é o nosso Deus. Para Ele nada é impossível. E aí Moisés vai, estende a vara e o mar se abre. Quantas situações nós passamos que não vemos saída, que não vemos mais para onde ir. Às vezes parece que não tem nem a nuvem ali por cima da gente nos guiando, mas quando isso acontece é porque Deus está trabalhando em silêncio. E nesse caso, né, Deus tinha um sonho para eles e um sonho que eles nem tinham. No caso dos israelitas, eles não tinham esse sonho de ir para essa terra. Eles não tinham essa mentalidade. Mas o Senhor, ele coloca sonhos no nosso coração e é tão maravilhoso que muitas vezes a gente acaba se esquecendo e Deus vai lá e nos lembra. Fala assim: filha, filho, lembra desse sonho aqui, ó. Tem sonhos que são realmente pra gente, tem sonhos que Deus coloca no nosso coração e tem sonhos que realmente não são. Mas a gente só vai descobrir quando a gente buscar. Eu tô lendo um livro aqui, ó, vocês já devem ter ouvido falar, O Deus que Destrói Sonhos. Eu ainda não terminei, tô no começo, mas se trata realmente de descobrir o que Deus quer pra gente, né? Porque a nossa carne, ela tem muitos sonhos, muitos desejos, muitas vontades e a gente precisa estar alinhado com o propósito de Deus na nossa vida. Porque tem coisa que realmente é pra ser, tem coisa que a gente tem que correr atrás e tem coisa que não é pra ser. Mas quando você descobre que Deus realmente tem um plano pra sua vida, que está ali batendo com aquilo que você quer, você tem que correr atrás, você tem que se preparar. Assim como eu tive nesse sonho, mais um sinal de Deus falando: filha, você não está preparada, o caminho é longo, você está passando ali em volta do deserto. Às vezes a gente vai precisar passar dentro do deserto, né? Quando a gente não vê nada, quando Deus está em silêncio, quando a gente está passando por muita provação, a gente está no meio do deserto. Mas às vezes o caminho longo é quando a gente dá a volta nele e mesmo assim Deus está falando, Deus está nos preparando, Deus está fazendo a gente passar por esse longo caminho para a gente aprender e para a gente ter uma estrutura, porque ali na areia não dá para construir nada, ali no deserto não é lugar de construir nada, é lugar de passagem. Muitas vezes nós vamos estar ali no meio do deserto, passando por coisas que ninguém sabe. E quantas vezes eu passei por isso? Eu vi gente virando as costas para mim. Eu vi pessoas assim tão próximas me decepcionando. Eu vi portas se fechando e eu vi Deus fechando portas na minha cara, falando assim: "Eu não quero isso para você. Isso é bom, mas não é para você." E coisas que eu nem queria. E Deus falou: "Olha, faz isso." E eu: "Como assim, Deus? Como assim?" Então é uma preparação. Quanto mais a gente busca, mais Deus revela. E é muito gostoso isso, é muito... Não tem como fugir dessa presença, sabe? Tem vários louvores que falam, né? Tem um que fala: não importa... Eu não lembro bem a letra, mas fala: não importa onde eu vou, onde eu esteja, o Senhor tá lá, sua presença tá lá. O Senhor vê a gente, qualquer situação, no nosso secreto, no nosso trabalho, no meio das perseguições. Quando a gente não vê saída, o Senhor tá lá. Ele tá vendo. E quando a gente tá realmente pronto e a gente entende que qual é o plano de Deus, qual é o sonho dele para nossa vida, e a gente está ali preparado, Deus vai lá e age. Deus vai e mostra a hora certa de entregar aquilo na nossa mão. Então, o caminho pode parecer longo, né? A gente sabe que às vezes nós ficamos anos buscando algo, anos pedindo algo para o Senhor. E às vezes vem uns nãos dele e a gente não entende. Muitas vezes a gente se questiona quando a gente não consegue algo, mas
a bondade dele é tão grande, que ele permite que, mesmo durante esse processo, a gente consiga ver, né, o agir dele em outras situações, nos livrando, nos ajudando. Mas uma coisa assim extremamente importante é a gente ter a mentalidade de que nós temos sim que buscar, de sonhar, de realmente querer descobrir aquilo que Deus quer pra gente. No caso aqui dos israelitas, como eu falei, eles não tinham aquele sonho, eles queriam ficar no mesmo lugar. E quantas vezes a gente acaba ficando no comodismo por não querer lutar, por não querer enfrentar as coisas, as situações, a gente acaba murmurando, reclamando, questionando. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu falei, Deus, o Senhor não tá me vendo aqui, o Senhor não tá vendo o que estão fazendo, o Senhor não tá vendo essa situação. E a gente precisa renovar a nossa mente, né? Na palavra diz isso também. Transforme-se pela renovação da sua mente. Se a sua mente não está alinhada com o propósito, a sua vida também não vai estar. Porque às vezes Deus vai te colocar lá no caminho e você mesmo vai fazer esse caminho ficar mais longo ainda, porque a sua mentalidade não mudou. Quantas pessoas dentro da igreja que só vai para escutar algumas coisas e elas não absorvem, elas pegam só aquilo que elas querem, mas quando Deus repreende algo, elas não obedecem. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós olhamos para ouvimos uma palavra de Deus e no outro dia a gente se esquece e no outro dia a gente está fazendo tudo errado e não está andando conforme Ele falou? Então, a direção de Deus, essa nuvem, essa coluna de fogo, ela nos leva ao lugar que o Senhor quer, mas a gente tem que estar ali preparado. Quando acontecer de não ter mais saída, de a gente ver o mar e ver os inimigos do outro lado e ver que não tem nenhum barco ali pra gente fugir, creia que Deus ele pode estender a mão dele naquele momento ali. E nunca é, quase nunca é da forma que a gente imagina. Então, o sonho que você quer, aquilo que você quer, que Deus plantou no seu coração, eu achei, no meu caso, né, que seria de uma forma, e não era isso. E hoje, por eu estar debaixo de uma obediência, Deus está me mostrando que é de outra forma. Não vai ser do jeito que eu queria, mas eu vou chegar lá, eu vou conseguir, só que é da maneira dele. E isso vai exigir renúncias. E isso vai exigir de mim muita obediência, muita busca da palavra, muita direção. Estar debaixo da direção dele nunca vai deixar você na mão. Parece que tudo tá difícil, mas confia. O caminho é longo, mas o Senhor, ele tem a forma certa de trabalhar, ele tem a forma certa de nos preparar, desde que nós possamos estar buscando essa mentalidade, sabe? De eu não tô vendo nada, mas eu tô crendo que o Senhor vai agir aqui. Eu não tô vendo uma saída, mas Senhor, eu tô clamando, eu estou aqui prostrada aos seus pés, eu confio em Ti, no seu poder, e eu sei que é o Senhor que vai agir. Eu sei que o Senhor me trouxe até aqui, então é o Senhor que vai prover tudo, é o Senhor que vai fazer. E lembre-se da preparação. Tem coisas que Deus só vai entregar na sua mão quando você estiver preparado, quando você estiver buscando, disciplinado naquilo que Deus quer fazer. Porque não adianta você chegar em determinada situação e não estar organizado. Não adianta você chegar em um nível que você quer para sua vida com a mesma bagunça, a mesma bagagem que você tem hoje ou que você tinha lá no seu passado. Então se prepare para o novo de Deus na sua vida, para as promessas. Volte a sonhar e sonhe aquilo que está lado a lado com os planos de Deus para a sua vida.